Ladies and gentlemen, Senhoras e senhores, meus queridos amigos, bem-vindos ao webinar da Internet Societal de Ginecologia. E esse aqui é o webinar sobre o papel da progesterona relacionada ao ciclo menstrual e distúrbios hemorrágicos, com o patrocínio da Abbott. E também a gente tem a tradução em 6 línguas. E hoje vamos ter que falar com o professor Etímios Deligaroglou e a professora Rossella Nappi. Eu vou introduzir primeiro o professor Deligaroglou e depois da apresentação eu vou apresentar a professora Rossella Nappi. E no final das duas apresentações vamos fazer uma discussão geral. Então escrevam suas perguntas no Q&A, eu vou ler as perguntas e depois vamos fazer essas perguntas aos palestrantes. E é um grande prazer agora apresentar o professor Etímios Deligaroglou. Ele é professor emérito da Universidade Médica em Grécia e também divisão de ginecologia de Mitera e presidente da Sociedade Helênica de Endocrinologia. E também é o chairman do Departamento de Ginecologia no Hospital Italiano e na Universidade de Atenas, na Grécia, e também vice-presidente do quadro de diretores do hospital na Universidade da Grécia. Também serviu na Universidade de Atenas como chefe do departamento de mães e crianças da ciência médica, membro de várias sociedades médicas e serviu como vice-presidente e secretário-geral da Federação Internacional da Sociedade de Ginecologia e também ainda é o presidente de várias associações helênicas. Ele teve várias publicações, mais de 800 e mais de 2.000 citações, participou em vários congressos, eu não falei quantos, tá? Porque o Etímios, ele está muito tempo longe da universidade dele e ele também é um palestrante convidado para publicações e congressos. Então, Etímios, você tem a palavra para a sua apresentação dedicada a um capítulo muito importante, que é a função da progesterona no gerenciamento da hemorragia uterina normal em adolescentes. Professor Giannazzani, muito obrigado pelo convite, gentil apresentação tão gentil. Senhoras e senhores, é um grande prazer estar com vocês, é um grande prazer estar nesse webinar com o professor, com a professora Nappi, com vocês todos que são participantes aqui nesse webinário, tentando receber mais informações sobre o tratamento do sangramento uterino anormal em adolescentes. E uma vez mais eu vou agradecer pelo convite, professor Giannazzani, meu querido amigo. Então vamos começar? Sim, pode começar a compartilhar a sua tela. A história do sangramento uterino, ele não é recente. Hipócrates teve a primeira tentativa na história abordando a hemorragia menstrual para parar a evacuação de sangue na menstruação. Tem que ser aplicada uma ventosa no seio, porque a menstruação abundante é uma doença. Alguns anos depois, Aristóteles tenta definir esse sangramento excessivo de várias maneiras e direções às parteiras, aconselhando as mulheres que vão dar à luz. E a
definição de uma hemorragia normal, a menarca geralmente ocorre de 2 a 3 anos depois de aparecer os seios. A idade média da menarca varia de acordo com a etnicidade, 12,7 anos a 12,3 anos de idade. Muitos adolescentes têm experiência de menstruação irregular 2 ou 3 anos antes da menarca por causa de ciclos anovulatórios e também o eixo HPO, e quando isso para, o ciclo vai de 21 a 40 dias. Geralmente a hemorragia leva de 2 a 7 dias e a perda de sangue média é de 20 a 80 mililitros. E o ciclo menstrual do eixo HPO, um equilíbrio de feedback negativo e positivo que gera GNRH no hipotálamo e é transportado até a anterior pituitária, que secreta o FSH e o LH, que dá um input para os ovários. Nos ovários, o FSH estimula as células granulosas que se convertem em estradiol e androstenidiol, e o LH estimula as células do progesterona e o estradiol e o progesterona modulam e produzem GNRH que são liberados. E a regulação hormonal de ciclo ovariano. Primeiro, os fatores foliculares são sensíveis a FSH e aumentam o nível de estradiol, e resultado positivo no ciclo médio de LH e expulsa o óvulo para ser formado no corpo lúteo e aumenta o nível de progesterona. Um segundo aumento também no nível de estradiol produz no dia 14, na fase lútea, caracterizada por FSH baixo e níveis de LH baixos. A secreção de FSH é suprimida pelo estradiol e progesterona na fase midluteal e antecipada. FSH aumenta na fase luteal, iniciando assim um novo ciclo. Esse hormônio muda no endométrio, causando uma reepitalização, proliferação, secreção por causa do progesterona e essa isquemia, esse sangue fica em artérias espirais e se colapsam e caem em camadas mais profundas do endométrio. Na fase midluteal e antecipada, é induzida a dessitualização, a reação dos vasos sanguíneos. Expressa um aumento do HESC, células estromais humanas, angiopoetina 1, agente angiostático que estabiliza os vasos e bloqueia, então, essa não restrição da angiogenese. Na fase secretora, está associado com uma fase antifibriolínica para mitigar a ameaça potencial da gravidez implantada na hemorragia. Seguindo os eventos, aqui a falha na concepção, uma retirada de progesterona cria um ambiente pró-hemorrágico por causa dos vasos sanguíneos endometriais que vão promover o sangramento menstrual. O impacto desse distúrbio hemorrágico são muito preocupantes na saúde. E eles têm impacto muito grande na saúde global e têm um custo social no mundo inteiro. A prevalência mundial é por volta de 3% a 30% nas mulheres em idade reprodutiva. Metade das mulheres afetadas não buscam ajuda médica, a manifestação varia de um pertúrbio modesto até grande da produtividade e qualidade de vida. Então, é diferente a experiência, baseado na percepção individual, sintomas e subsistência das mulheres. E a porcentagem de distúrbio hemorrágico no mundo inteiro? Turquia dá 16% dessa hemorragia uterina, 5% no México, amenorreia, em Brasil 35% de menstruação pesada, na Arábia 65% ciclo menstrual pesado, na Rússia 32% de hemorragia pesada, na China 18% hemorragia pesada, na Índia
Um estudo com 15 mil mulheres com menos de 50 anos de idade relatam 20% de sangramento uterino anormal, no Paquistão, 26% sangramento uterino anormal. Presença de irregularidades no ciclo menstrual, com frequência, regularidade, duração e volume de fluxo fora da gravidez. Um episódio de sangramento pesado exige intervenção imediata para minimizar ou prevenir perda de sangue que pode ocorrer na presença ou na ausência de um sangramento crônico no útero. A hemorragia, então, que tem duração anormal, volume anormal, frequência e regularidade anormais, tem sido presente antes dos 6 meses. Então, oligomenorreia, menorreia e o sangramento uterino tem que ser descartada para ser usada em termos simples. Essa perda sanguínea excessiva e prolongada no útero é definida como A ou B, é uma reclamação muito frequente na adolescência, sua apresentação pode ter um estresse significativo para a menina jovem, seus pais, que levam à busca de auxílio médico. Esse sangramento severo varia de suave até muito severo e exige hospitalização imediata e um tratamento adequado. A patofisiologia desse sangramento, a fisiologia pode ser afetada, levando à hemorragia anormal por distúrbios de vias coaguladas, coagulopatia iatrogênica e também disfunção no útero, como liomioma, pólipos, adenomiose, malignidade ou hiperplasia. Esse distúrbio do eixo HPO através de distúrbios ovulatórios, endócrinos ou iatrogênicos. Os parâmetros, de acordo com a FIGO 2018, um sistema e sintomas, os parâmetros, a frequência seria normal, se está entre 24 a 38 dias. Ela é anormal se tiver amenorreia e frequente por mais de 38 dias. Frequente menos do que 24 dias, a duração menos do que 8 dias. Prolongado seria mais do que 8 dias. Regularidade, o normal ou regular seria menos de 7 a 9 dias e irregular seria mais do que 8 a 10 dias. O volume de fluxo seria normal desse sangramento, que seria regularmente cíclico, do início da menstruação, e o ciclo mais leve. Isso tem a ver com esteroides, gonadal e estrogênio. A FIGO, então, propõe uma nova classificação para o diagnóstico do AUD na mulher que não teve gravidez ou idade reprodutiva. Isso foi endossado pelo Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas e pode ser aplicado também para pacientes adolescentes, categorando a causa do AUD em grupos maiores de acordo com a existência de patologia uterina, e a classificação segue esse acrônimo PAL-COIN. As causas, então, pólipo, adenomiose, leomaioma, malignidade, hiperplasia, coagulopatia, disfunção ovulatória, endometrial e iatrogênica, e outras que não foram classificadas. Essa classificação de PAL-COIN, de acordo com a FIGO, para sangramento anormal, você vê aqui, e menstruação forte, intensa, o sistema PAL estrutura as causas, pólipo, adenomiose, leiomaioma, malignidade e hiperplasia. O sistema COIN, que não estrutura as causas, coagulopatia, disfunção ovulatória, endometrial, iatrogênica, ou ainda não foi classificada. A recomendação da FIGO para investigação clínica estabelece que o médico tem que fazer, primeiramente, uma avaliação geral. Segundo, determinar o status do ovulatório. Terceiro, fazer uma triagem de distúrbios no sistema ou hemostase. 4, uma avaliação do endométrio.
E quinto, uma avaliação da estrutura da cavidade endometrial. E sexto, uma avaliação miometrial. O diagnóstico diferencial para o sangramento anormal em adolescentes, a gravidez hematológica, distúrbios endócrinos, infecções, patologia do trato reprodutivo, medicação, trauma, ou outros como estresse, exercício excessivo, distúrbios alimentares, sistêmicos, intrauterinos. A patofisiologia do AUB anovulatório é a ausência de LH, que leva à anovulação, a ausência do corpus lúteo e assim reduz a produção de progesterona. A patofisiologia é um mecanismo que leva ao UB, na falta de feedbacks do estrogênio positivo no hipotálamo, necessário para o ciclo médio LH e, subsequentemente, a ovulação. O constant, que tem uma ação de progesterona com estrogênio no endométrio, causa a formação desse endométrio espesso, mais solto, que não fica estabilizado com progesterona. Aí ele começa a se perder e causa sangramento. Então, a estimulação com estrógeno continua e ocorre, então, essa cicatrização do endométrio, trazendo uma normalidade que vai descamar e, subsequentemente, sangrar. E o gerenciamento disso em adolescentes? Então, o tratamento é determinado pela etiologia subjacente e a severidade do sangramento. As metas para controlar esse sangramento uterino incluem a prevenção de complicações como anemia e também restaurar um ciclo de sangramento regular, então problemas subjacentes sistêmicos, endócrinos, em pacientes vão precisar então especialistas para uma avaliação mais profunda e um tratamento se uma dessas condições forem identificadas. Para os pacientes em que não tem uma etiologia, o tratamento vai ser normal para a UB, impactado diretamente pela quantidade de fluxo, o grau de associação com anemia e o conforto do paciente e da família com várias modalidades de tratamento. A avaliação passo a passo e o tratamento da AUB, primeiramente, o histórico inicial, exame físico, se sugere uma perda de sangue aguda ou severa. Avaliar a estabilidade hemodinâmica, instável, um tratamento emergencial, o histórico e exame físico, teste de gravidez, e também triagem cervical para câncer e avaliação adicional, se indicado. Isso é para estável. Instável, tratamento emergencial. Então, avaliação adicional, se for indicado, se tem suspeita de coagulopatia, uma avaliação mais longa. No caso que dura mais de 45 anos e tem um risco maior de carcinoma endometrial, biópsia endometrial, exame anormal ou sistemas persistentes após tratamento, ultrassom transvaginal é indicado. E infecções ou suspeita de causa hormonal, uma investigação mais profunda deve ser realizada. Então, se está normal, avaliação e tratamento indicado. Como opções para tratamento médico do AUB, que dá antifibrinolítico, como ácido tranexâmico, os esteroides, os anti-inflamatórios não esteroidais, a pílula anticoncepcional combinada, progesteronol, danazol ou dispositivo intrauterino. Contraindicação a estrógeno, nesse caso, a progesterona em 10 miligramas, uma vez por dia, por 5 a 10 dias, pode ser eficiente para fluxo moderado a leve. Pacientes que também têm ciclo mensal, tem que estar num regime somente de progesterona, como o DMPA, 150 miligramas intramuscular a cada 3 meses, ou levonorgestrel intrauterino, dispositivo que dura 5 anos. Esses métodos são associados com sangramento irregular quando eles são identificados.
Mas, senhoras e senhores, nem todos os progesteronas são as mesmas. Os progestogênios são classificados e eles têm efeitos biológicos distintos. Tem o receptor ligante de progesterona e também tem um regime que vai receber e esse estudo. Nem todos os progesteronas são a mesma, você tem estruturas moleculares diferentes e essas estruturas têm a ver com progesterona, relacionadas à testosterona. Então, é muito importante ver o estereoisômero da progesterona, como o dihidrogesterona, o drasdeogesterona, 17-OH, é um derivativo, são os pregnanes, e tem 19 derivativos de progesterona como não pregnanes. E são 19, então, derivativos de nortesteronas, e temos que observar os estranos e os gonanos. Os estranos, aqui é o linestrelon, noretrilon, noretridona acetato, etinadiol diacetato, noretridorel, dinogest e tibolone. Por último, mas não menos importante, os derivados espironolactone, como drospirenone. O que deixa, então, essa molécula única da drosterona? Ela não bloqueia a ovulação numa dose, efeito não estrogênico, não tem atividade glicocorticoide. O dihidrogesterona é bem selecionado para o receptor de progesterona e diminui o risco de efeito adverso, não bloqueia a ovulação, não tem efeito estrogênico, não tem efeito androgênico, não tem atividade glucocorticoide. O drostesterona é um isômero da progesterona, não estrogênico, não androgênico, nem glucocorticoide, não tem esses efeitos, não inibe a ovulação em doses normais e tem potencial antihidrogênico menos pronunciado comparado com a progesterona. O dihidrogesterona pode ser oral, com muita seletividade de progesterona. O dihidrogesterona é um tratamento para distúrbios de sangramento uterino, e esse aqui é um tablet de 10 miligramas do dihidrogesterona, indicação relacionada à não gravidez, como disfunção de sangramento uterino, ciclos irregulares, se for útil, amenorreia secundária, se útil, endometriose, dismenorreia e a síndrome pré-menstrual. Tem algumas indicações em idades produtivas relacionadas à indicação à gravidez, apoio lúteo, como parte da reprodução assistida in vitro, infertilidade devido à insuficiência luteal e ameaça de aborto e aborto habitual. A posologia e método de administração para distúrbio de sangramento menstrual sempre diz respeito a esse regime para parar o episódio de sangramento de 20 a 30 miligramas dia, até 10 dias, e para um tratamento contínuo, 10 a 20 miligramas por dia durante a segunda metade do ciclo menstrual, começando no dia, e o número de tratamentos depende da duração do ciclo menstrual. Vai parar o sangramento se o endométrio foi adequado, de acordo com os endógenos e o estrogênio exógeno. Então, esse sangramento tem essa indicação para essa posologia da AUB, então tem indicação para tratamento nesses casos. Em casos de ciclos regulares, então 20 miligramas dia, começando na segunda metade do ciclo menstrual até o primeiro dia do próximo ciclo. Começando o dia, o número de dias de tratamento depende da duração do ciclo menstrual individual. No caso de amenorreia secundária, 10 a 20 miligramas de dihidrogesterona por dia, por 14 dias, durante a segunda metade
do ciclo menstrual teórico. O método de administração é a administração oral, e para doses maiores, os tablets têm que ser distribuídos ao longo do dia. E as contraindicações, especialmente os avisos, contraindicação conhecida, hipersensitividade à substância ativa, ou qualquer um dos recipientes. Você tem neoplasia dependente de progesterona, sangramento vaginal não diagnosticado, apoio lúteo tratamento, esse ART tem que ser descontinuado depois de um diagnóstico ou depois de um aborto, as condições que precisam de supervisão, a porfíria, depressão, função de fígado anormal, causada por doença hepática crônica ou aguda, e interação com outros produtos medicinais. O metabolismo do dihidrogesterona pode aumentar pelo uso concomitante de substâncias que induzem o CYP, o citocromo P450. Essas enzimas, como anticonvulsivos, anti-infectivos, preparações herbais que contenham o St. John's wort. O dihidrogesterona, na fase secretora do endométrio, então essas são as doses recomendadas. A diasterona é muito eficiente para tratamento de sangramento uterino disfuncional, para evitar cirurgia. O diasterona é muito eficiente no tratamento desse sangramento disfuncional, e o diasterona normaliza o ciclo menstrual em termos de duração e qualidade de sangramento menstrual, melhorando de maneira durante o período de follow-up. O diasterona regula o ciclo menstrual, reduz dor e ansiedade durante o tratamento e depois de um follow-up de 6 meses. Então, em média, a duração é de mais 7 dias para polimenorreia e menos de 11 dias para oligomenorreia e menos de 2 dias para outra irregularidade não definida. A dihidrogesterona diminui significativo o fluxo intenso, melhorando a saúde e a qualidade de vida das mulheres que sofrem desse sangramento menstrual severo. Em conclusão, temos que ver e destacar que a etiologia do sangramento agudo uterino tem que ser classificada de acordo com o sistema Palm-Cohen. O tratamento médico tem que ser o tratamento inicial para a maior parte dos pacientes, se for apropriado clinicamente. Quando esse episódio do sangramento agudo é controlado, então é feita uma transição desse paciente para manutenção de longo prazo com terapia. E, finalmente, nem todos os progesteronos, minhas senhoras e minhas senhoras, são os mesmos. A dihidrogesterona é selecionado como receptor de progesterona, reduzindo a probabilidade de outro receptor e outros efeitos colaterais, não inibe a ovulação, transforma o endométrio de maneira eficiente. Estudos clínicos demonstram que o dihidrogesterona, de maneira eficiente, é o tratamento para sangramento uterino, incluindo sangramento anormal e ciclo menstrual intenso, ciclo menstrual irregular e amenorreia secundária, como já mencionamos antes. Senhoras e senhores, temos que destacar o uso da progesterona nesses casos de sangramento disfuncional, nesses casos de sangramento anormal, e nesses casos, na fase lútea, suas deficiências. Então, é muitíssimo útil usar esse regime de tratamento para parar a hemorragia e parar essa doença, porque essa doença não é só para a menina, mas também para os pais dessas meninas. Senhoras e senhores, eu queria agradecer uma vez mais pelo convite tão gentil e agradecer também a todos os participantes desse webinar tão útil
Porque temos que praticar e temos que dar o nosso melhor nesses casos de sangramento uterino anormal. Senhoras e senhores, uma vez mais, muito obrigado. Muito obrigada, Eftímios, que palestra tão interessante no tratamento do sangramento uterino anormal em adolescentes. Agora vamos para outro lado da lua aqui, né? A gente vai ver com a professora Rossella falando do papel da progesterona no tratamento do sangramento uterino anormal em perimenopausa. Ela é professora titular de ginecologia e também pesquisadora na Universidade de Pavia, na unidade de menopausa, na Fundação São Mateus, Universidade de Pavia, na Itália, e também é membro do Conselho Internacional Sociedade de Ginecologia e Endocrinologia, com foco especial na saúde feminina. Publicou mais de 50 artigos científicos, livros internacionais, com mais de 1.700 citações, 17.000 citações, no Google Scholar 72. Ela é muito conhecida na Sociedade Internacional da Saúde Feminina e ela é membro permanente da Sociedade Internacional de Ginecologia e Endocrinologia, na Academia Humana de Reprodução e secretária-geral da Sociedade de Menopausa Internacional. Marcela, a palavra é sua e vocês podem enviar as perguntas, pode escrever no Q&A e mais tarde nós vamos passar a pergunta para os palestrantes. Marcela, muito obrigada. Obrigado, Andréa. Olá a todos. Eu queria agradecer ao professor porque ele facilitou muito a minha vida. E meu disclosure está aqui. O tópico que eu vou falar hoje é muito interessante, porque eu quero começar dizendo que quando discutimos sangramento menstrual anormal e em perimenopausa, a gente tem que dizer que isso é fisiológico. Por que que é fisiológico? Porque a menopausa muda, o ciclo menstrual muda suas características. E vocês veem aqui, nesse sistema feito por Santoro, a gente começa aqui com a fase reprodutiva tardia, já com sangramento irregular. Isso se traduz, então, com uma mudança significativa na duração do ciclo, especialmente no final da transição menopausa tardia, onde você vê finalmente o último período. Mas a jornada é longa. E é muito comum que a gente veja variação na perda sanguínea durante a menstruação associada com o ciclo irregular. Então, vamos dizer que tem muitas mulheres que têm sorte, 25% delas, que têm mínimas mudanças no ciclo menstrual antes do último período menstrual. A maior parte das mulheres, e isso foi bem demonstrado já em dados longitudinais, no estudo Swan, na América do Norte, que a maior parte das mulheres tem pelo menos episódios de sangramento pesado, 3, que duram muito tempo num período de observação de 10 anos. E isso é muita coisa, porque menorreia pode ocorrer em 70% dessas mulheres. E também tem um número delas na literatura que tem sangramento menstrual pesado, que duram 3 ou 4 dias, com frequente perda de sangue, que vai até mais do que 250 ml, considerado não normal. Então, é importante lembrar e compreender a função do progestogênio nesse período da vida da mulher. É que, em alguns casos, as mulheres têm uma perda sanguínea excessiva, até mais do que 250 ml em ciclos de ovulação. Mas esses ciclos são caracterizados por muitos níveis altos de estradiol. Esse é um conceito que eu gostaria de elaborar mais.
Porque você vê que esse webinar foi falando dos dois períodos onde as mulheres podem passar por sangramento irregular e anormal. Você tem que pensar, então, perimenopausa e pré-menopausa é como você olhar uma adolescente no espelho. Então, a anovulação é comum, mas também é muito comum você ter um fenômeno que a gente chama de loop. E esse loop leva a oligomenorreia, polimenorreia, sangramento menstrual pesado e anormal, como pode acontecer também durante a adolescência e a puberdade. E aqui você tem produção de estradiol. E o que acontece, especialmente, pode acontecer em cada fase da vida das mulheres, mas é muito mais comum observar esse efeito loop. Aqui, eles sabem bem que o foco é diferente e você pode começar com uma maneira que também é um ciclo, e isso é algo que acontece de maneira significativa numa porcentagem alta de mulheres que têm idade reprodutiva avançada. 37%, então, do ciclo ovulatório apresentam um segundo aumento de estradiol durante a fase luteal, mid e TAD, que continua, então, na fase subsequente folicular. E é por isso que nós vamos ter uma fase folicular persistente na parte lútea. E aqui tem uma associação bem forte na dinâmica folicular que muda na reprodução da mulher conforme ela envelhece. Há estudos maravilhosos que explicam esse conceito. E a gente vê o que acontece nas mulheres, aqui na idade média reprodutiva, 35 anos, nas mulheres que têm 45 e 55 anos, que têm uma idade reprodutiva avançada, você vê grande diferença em termos de elevação antes da fase folicular, acompanhada por progesterona baixa. Então, no final, as mulheres que reproduzem até uma grande quantidade de progesterona, mas o estradiol está tão alto que a progesterona não consegue contrabalancear. E isso é um efeito fisiológico, e a razão está aqui. Aqui na transição da menopausa, observamos a progesterona está presente, está mais baixa, dependendo da fase e a transição, e a progesterona não consegue contrabalancear a flutuação muito grande que já observamos no estradiol. Antes do ciclo anovulatório e também durante a menopausa. Esse período é muito crucial para várias razões. O primeiro aspecto a gente tem que considerar é a proliferação excessiva do endométrio. Esse aqui é um experimento muito elegante que tentou correlacionar o conceito que eu relatei para vocês antes do loop e da fase luteal como ciclo dominante com a proliferação do endométrio. E você vê aqui o crescimento do endométrio aumenta na mulher anovulatória, que na fase que tem do folículo dominante, durante a transição, esses resultados têm uma linha de base de proliferação e aumentam a espessura do endométrio durante aqui a fase folicular. Não é tanto, mas é alguma coisa. E fica aí. E isso é um conceito importante. Por que é importante? Porque se você não tiver o equilíbrio correto entre progesterona e estradiol, nós vimos que isso é crucial para a hiperplasia. E você tem que evitar a hiperplasia, mas tem que começar antecipadamente esse processo, quando você sabe que esse fenômeno está ocorrendo. Então, isso se traduz em mudanças na regularidade menstrual, mas se você tem uma dominação de proliferação, em vez de diferenciação, você está em problema.
Isso aqui, a Gopel resume bem esse conceito. E temos que ver também que tem algumas mulheres que têm risco maior. Quais são elas? Isso aqui é um gráfico bonito de um artigo da JCM que coloca num único slide o que a gente tem que lembrar quando vemos uma mulher que começou a ter irregularidade menstrual ou sangramento pesado, especialmente essa mulher obesa, não faz exercício, e especialmente na ginecologia endócrina, essa mulher tem PCOS. Então, tem um período anovulatório, temos que ver que temos que corrigir esse equilíbrio, especialmente quando as mulheres alcançam a idade de 40 anos, até mais jovens, porque você tem que preparar bem essas pacientes para ter uma transição mais suave, senão ela vai ter grandes problemas. Mas isso aqui, temos que considerar também que algumas mulheres elas estão entrando na menopausa e precisam de um equilíbrio por várias razões, não só porque são obesas e têm PCOS, mas também porque elas não ovulam mais. E isso é uma coisa muito importante de lembrar. A gente tem que pensar de maneira contínua, como o professor Deligioroglu já explicou para nós, precisamos realmente ver esse equilíbrio entre os dois, proliferação e diferenciação, e também garantir que as mulheres vão ter um sangramento correto. Por quê? Percebemos que esse equilíbrio perfeito entre estradiol e progesterona afetam também a maneira que o tecido se quebra e a maneira que as mulheres sangram em termos de menstruação pesada vai depender desse equilíbrio, mas também de vários outros fatores que são liberados na menstruação em resposta a queda de progesterona e estradiol. Temos que considerar esses fatores, porque alguns deles são irreversíveis, então você pode dar progesterona, mas se o fenômeno já está lá, você não para o sangramento. Mas se alguns desses fenômenos são reversíveis, então se a gente adicionar progesterona quando ela está insuficiente, podemos resgatar o endométrio e estabelecer todas aquelas substâncias, incluindo vários fatores. Então, pensa, a menstruação, os agentes, os fatores monócitos, várias moléculas que mediam a permeabilidade e a quebra de tecido. Tudo isso, com certeza, é orquestrado pelo equilíbrio estradiol-progesterona, mas também é orquestrado por outros hormônios, que é crucial também para a endocrinologia, porque conhecemos que até o andrógeno, por exemplo, glucocorticoides, eles têm um papel nesse mecanismo perfeito. E quando tem uma disfunção em termos de todos os fatores, vamos interferir com todas essas etapas subsequentes: apoptose, maturação vascular, inflamação, hipoxia, resolução e reparo. Quando todos esses mecanismos estão em disfunção, terminamos tendo uma menstruação muito pesada no sangramento. Tem aqui um sistema reproduzido aqui pelo estudo de Critti para compreender o que acontece na regulação do ciclo menstrual. Colocando aqui num quadro só todas as coisas que eu falei, temos que considerar que quando vemos a fisiologia, queda de progesterona, a gente tem um endométrio maduro, que vai ter um aumento de vasos e o endotélio. E essa constrição vascular é imperativa para limitar a perda sanguínea, e isso foi demonstrado e medido nos diâmetros
dos vasos, esses vasos pequenos, e quanto menos a gente interferir com esse diâmetro, a gente não vai ter problema. Quando eles estão maduros, esses vasos, quando há uma redução, uma vasoconstrição, isso resulta em rádio maior de vasos durante a menstruação, então você tem um sangramento maior. Isso pode acontecer quando a mulher entra na fase pré-menopausa, com algum tipo de patologia, resposta patológica ao endométrio. O endométrio que não consegue reparar depois da menstruação, então você tem um ciclo patológico formado. E é por isso que agora, hoje em dia, acreditamos que essa disfunção do endométrio relacionado a esse desequilíbrio estradiol e progesterona, hipoxia, inflamação, amóstase e vasoconstrição. Então, lembre-se que essas patologias todas que o professor já mencionou anteriormente fazem parte da classificação Palm-Cohen, vão interferir também com a habilidade do endométrio sangrar, se reparar, ter essa vasoconstrição, etc. Quando há sangramento na perimenopausa, esse é o resultado de disfunção de equilíbrio e também um resultado de uma segunda disfunção endometrial, de acordo com a patologia. Então, a gente tem que lembrar, quando fazemos uma estratégia de tratamento, sabemos muito bem o algoritmo que foi baseado no sistema Palm-Cohen e temos que seguir as vias diferentes. O professor já explicou para a gente isso muitíssimo bem. Então, com certeza, em perimenopausa ou pré-menopausa, é até mais importante verificar a patologia, de acordo com o ultrassom, esteroscopia, ou a metodologia que a gente tem hoje em dia para fazer uma biópsia, com certeza, nesse período específico da vida da mulher, colocar um medicamento, um DIU intrauterino pode ser uma solução, mas às vezes vocês sabem muito bem que não é possível, por várias razões, talvez cavidade distorcida, expersão, etc. E também temos que considerar sempre as duas vias, uma que é fisiológica, anovulatória, porque é típica nessa idade, e a via que é patológica. A gente tem que remover a patologia, então imagina que é um pólipo, fibrose submucosa, e depois você tem que estabelecer uma estratégia. Tem várias estratégias diferentes na perimenopausa, isso aqui é feito pelo nosso presidente da Sociedade Internacional, Steve Goldstein, e a outra presidente, Lundsen, e você pode ver um comportamento esperado, você pode usar um agente antifibrinolítico, não esteroide, inflamatório, usando tudo isso junto com progesterona, tentando parar o sangramento. Pode usar também uma combinação de contraceptivos para tentar ver esse desequilíbrio entre progesterona e estradiol, talvez com POP, estradiol, progesterona pode ser usado, levonorgestrel, e podemos administrar de maneira cíclica progestogênio. E isso é o foco que eu queria fazer agora, para terminar a minha fala. E eu gostaria, então, de lembrar a todos que quando você adiciona um progestogênio, você não quer parar a menstruação, você só quer proteger o endométrio. Isso é um conceito importante. Regular o ciclo menstrual e dar para essa mulher equilíbrio no seu corpo, claro, evitando aqui a hiperplasia endometrial, qualquer anormalidade uterina. Então, os progestins, você pode combinar com progestogênio, você pode usar sozinho, ou pode ser combinado com quase a todas as mulheres que entraram nessa transição, como contraceptivo ou também na terapia hormonal. Vocês já viram esse
quadro tão famoso de progestogênio, eu não vou passar tanto tempo assim, eu só quero que vocês se lembrem que tem alguns progestogênios que têm características mais adequadas para a contracepção e outros mais apropriados para serem usados sozinhos ou em combinação com estrogênio, como uma terapia hormonal em uso para uma transição mais suave. Hidrogesterona é um deles. Então, lembrem-se que essa história que o professor Delidioro já contou para nós, para que precisamos, progestogênios específicos são muito selecionados nos seus receptores. É muito importante nas mulheres na perimenopausa. Por quê? Porque precisamos da progestina que tem o menor impacto metabólico e são mais seguros e podem ser gerenciados facilmente e não vão induzir a efeitos adversos. A gente tem sempre que lembrar que a atividade biológica deles é diferente e também os receptores combinados são diferentes. Então, aqui os progestogênios estão aqui. Eu coloquei uma estrelinha naqueles progestogênios que são usados para o tratamento em mulheres na perimenopausa ou pré-menopausa. Por exemplo, na França, os ginecologistas classificam, a gente não tem, na verdade, somente sozinho para equilibrar, mas quando você vê que tudo isso, hidrogesterona é aquela que é mais similar à progesterona natural, e é por isso que o nosso foco é nessa progesterona, vocês já viram que realmente é o mais perto do isômero, que tem menos impacto, porque você não tem nenhuma diferença nos glucocorticoides, androgênio e até efeito estrogênico. Então, talvez seja relevante quando você adicione o estrogenis para essas mulheres. E aqui isso se traduz em mais seletividade, de maneira que você gerencia essa droga de maneira mais facilmente, como eu já mencionei, com menos efeitos adversos. Já vimos esse gráfico antes, só que é só para reforçar, que já foi mencionado, 10 miligramas do didrogesterona até 20 miligramas, como já foi mencionado, você consegue proteger muito bem o endométrio na pós-menopausa. Quando você usa isso num tratamento sequencial, então você transforma esse endométrio muito bem e aí você tem esse sangramento previsível controlado. Quando você usa em mulheres acima de 35, você controla bem todas essas irregularidades menstruais que vimos podem preceder o último sangramento menstrual, menorreia, polimenorreia, menorreia, menomenorreia e assim vai. E se você usar o tratamento em ciclos, a quantidade correta, geralmente usamos 10 miligramas, claro, você pode adaptar a dose em mulheres obesas para ser suficiente o número de dias, para você ter 14 dias de acordo com as diretrizes, você consegue aumentar a habilidade de conduzir essa paciente durante a transição, evitando cirurgia. Você também pode considerar esse grupo de mulheres por volta de 40 anos e você tem a progesterona micronizada vaginal, a progesterona que é um evento de menos dias com seu uso, 10 dias, e isso pode ser muito útil na prática clínica. Isso foi publicado num estudo controlado randomizado, e você também tem endométrio normal. Você pode
provar com biópsia que o endométrio está controlado. Esse é um conceito que é muito importante e eu gostaria de terminar aqui. Mulheres perimenopausa e pós-menopausa, vocês sabem que tem um acordo geral, quando há uma mulher que tem o útero, o estrogênio tem que ser sempre combinado com progestogênio por 10 dias, 12, 14, para ter uma situação mais segura, para evitar, então, esse endométrio com disfunção. E administrando, então, um tratamento sequencial, vamos arriscar um pouco mais esse endométrio, onde você usa o progestogênio de maneira combinada e contínua, você alcança, então, uma atrofia endometrial. E nesse ponto, o dihidrogesterona, a gente tem essa possibilidade, porque são produtos diferentes que nos permitem a fazer um tratamento individualizado, antecipadamente na menopausa. Dá para administrar 1 miligrama de estradiol, 2 miligramas, depende da mulher que você tem na sua frente. Então, pensa na falha ovariana prematura, vai precisar de mais estrogênio para contrabalançar as consequências da insuficiência ovariana prematura, mas você vai usar 10 miligramas em sequência, ou você pode usar 5 miligramas. Então, você tem um produto que te permite tratá-las de maneira diferente. Por que que isso é importante? Quando você vê, comparando isso, dihidrogesterona, que é similar à progesterona, e a progesterona micronizada, vimos que o dihidrogesterona, você tem um pouquinho mais de proteção em termos de endométrio. E isso é importante, porque sabemos que a progesterona natural e o dihidrogesterona são produtos que gostaríamos de usar na mulher peri e pós-menopausa. Por quê? São aqueles mais seguros do ponto de vista vascular. Então, tendo esse progestogênio único, conseguimos, então, incluir no tratamento prático para o tratamento de mulher peri e pós-menopausa. Porque sabemos que precisamos individualizar esse tipo de tratamento e explicar muito bem para as mulheres do risco de câncer endometrial e também para compreender do uso da progesterona. É importante lembrar que as mulheres e até alguns ginecologistas usam menos progestogênio. Por quê? Você tem efeitos colaterais em termos de PMS, migrânias. Então, portanto, você precisa tentar encontrar o melhor tratamento para a gente passar para a paciente. O melhor tratamento é progesterona micronizada ou dihidrogesterona. Então, a gente tem que selecionar o produto mais seguro. E é por isso que eu acredito que o da dihidrogesterona pode ser usada para mulheres na pré-menopausa e também pós-menopausa, para alcançar um controle bom do endométrio, melhorando a qualidade da vida das mulheres, se for combinado com estrogênio. Agradeço muitíssimo por sua atenção. Muito obrigada, Rossella, pela apresentação tão linda e também para sangramento anormal e mulheres perimenopausa. Vamos receber as perguntas. Então, eu vou convidar o Estímios também para abrir o microfone. Sim, professor, abrir. E vamos começar. Temos uma grande lista de perguntas e eu espero que vocês consigam respondê-las. A primeira é para o Estímios. Qual que é a causa mais comum do sangramento uterino anormal durante a adolescência? Falta de progesterona. O ciclo monofásico é a causa mais comum. O ciclo monofásico e falta de progesterona. Muito obrigada. E o tratamento é só seguir, né, a suplementação com progesterona. Muito obrigada. Então, agora uma pergunta para a Rossella, que vem de asma baixa. Muito obrigada pelo webinar maravilhoso. Como gerenciamos
no segunda metade do ciclo da mulher, de Famoston, na menopausa com Famoston 10. Eu não sei porque você também vê tanto spotting com Famoston 10. Depende da paciente que você tem na sua frente. Eu acredito que você já tenha verificado o endométrio. Então, lembrem-se, o que eu mostrei para vocês, um pouquinho mais rápido, quando você tem, por exemplo, um útero que tem fibra ou adenomiose no passado, pensa nisso. Você vai controlar menos o endométrio. Por quê? A patologia em si, que está lá na mulher, no corpo da mulher, ela teve no passado, entrou na menopausa e você tem dificuldade, então, para controlar o endométrio. Por quê? Porque você tem uma patologia subjacente. Se você tem o spotting pode estar relacionado também a um endométrio atrófico, então pode ser, para essa mulher específica, 2 miligramas não seja suficiente para induzir uma proliferação boa. E aí você vai e coloca 10 miligramas do hidrogesterona para contrabalançar e usar isso na secreção. Então, por exemplo, se essa mulher ela está um pouco acima do peso, eu sugiro, então, tentar dobrar a dose. Você pode usar também 10 miligramas do hidrogesterona, adicionando um tablete ao que ela já está usando, você tenta ver o que acontece. Isso pode ser uma possibilidade. Uma outra possibilidade, se você acredita que o endométrio está muito fininho, que você tem pouca proliferação, você pode aumentar um pouquinho. A mulher que é muito magrinha, ela tenha insuficiente da exposição ao estradiol, aumenta um pouquinho o estrogênio. Então, você tenta encontrar o equilíbrio correto. Você também pode aumentar o número de dias que você administra a progestogênio. Pode ser, em vez de somente nos últimos 14 dias, você pode superexpor 3, 4, 5 dias. Se isso trouxer, não é algo que foi publicado, tá bom? É só a minha experiência pessoal. E você tenta equilibrar as coisas dessa maneira. Você pode reduzir a quantidade de estradiol e pode usar 1 miligrama. Depende realmente da paciente. Eu sempre vejo peso e o ultrassom, a característica desse útero. E a individualização é fundamental. Tem uma pergunta agora para o Etímios, que eu vou traduzir, do Fernando Pineda, do México, e nos pergunta quanto tempo damos o hidrogesterona para adolescentes para regular o ciclo. 3 meses, 3 meses, são 3 meses. E depois, o sugerido é 3 meses. Aí você para ou você faz um follow-up? Você para e vê, para ver o que acontece. E sugere repetir para um ciclo maior, pode repetir por mais 3 meses. Muito obrigado. Para a Rosela, se tem uma idade onde é melhor começar a ver o desequilíbrio progesterona, eu olho isso em qualquer idade, porque, sabe, eu adoro a endocrinologia reprodutiva e as mulheres dependem desse equilíbrio, sabe? Eu acredito nisso. Então, eu sempre verifico, mas com certeza, pensa numa idade cronológica. Eu vejo isso nas mulheres acima de 40. Então, às vezes, não é só uma questão de níveis de plasma, mas também é uma questão da habilidade do endométrio reagir de maneira correta, fisiológica, à atividade da progesterona. E, infelizmente, você sabe bem que essas mulheres, elas são resistentes à progesterona, aí você pode deixar a progesterona e você não vai reverter o processo que tem lá.
no desenvolvimento. Mas, com certeza, em mulheres acima de 25, 40 anos, tenta verificar se você tem esse fenômeno do loop, então você tem uma persistência disso, você tem deficiência de progesterona e você tem a estrogenese relativa ou completa, hiperestrogeniza com anovulação. É importante, você tem que começar a corrigir aí. E você pode começar com doses baixas, até com progesterona natural micronizada ou dihidrogesterona, são fisiológicos para manter o equilíbrio correto em termos de 28 dias de ciclo. Por quê? Ciclos mais curtos, 3, 4 dias, acreditamos que seja normal, isso dá para as mulheres anemia, e aí isso pode piorar. E tem uma pergunta, então, para Efthymios, combinada em duas, né? Qual que é a situação que tem que ser excluída quando avaliamos um adolescente com sangramento uterino anormal? Você pode repetir, por favor? Vou repetir sim. Qual que é a situação imediatamente é excluída quando avaliamos um adolescente com sangramento uterino anormal? Gravidez? Gravidez. Sim. First of all, we have to exclude the pregnancy. Tem que excluir a gravidez. A primeira coisa que você exclui, gravidez, em todos os casos. E uma pergunta de Edson Ferreira Filho para os dois. E ele pergunta se o etorgestrel subdermal é uma opção para tratar o ALB em adolescentes e mulheres na perimenopausa. Rosela, posso responder? Claro que pode. É uma opção, mas não é a primeira escolha. Não é a primeira escolha, mas é uma opção. Para mim é a mesma coisa. Claro, se você quer alcançar uma contracepção, pode ser uma opção. Se você não usar um DIU com Levodopa, porque a minha primeira escolha para contracepção é equilibrar o endométrio. Na mulher pré-menopausa seria usar um DIU, mas você sabe que em alguns casos não é possível, então eu preferiria usar uma combinação de pílula contraceptiva com estradiol natural com progestin, ou se a mulher não precisa ou não tem mais, é raro que essas mulheres vão ovular, eu usaria progestogênio como segunda linha no ciclo, pelo menos por 12, 14 dias. Claro, podemos tentar, mas não é a primeira escolha. Concordo totalmente, concorda. E tem outra também para Efthymios. Qual que é o tratamento mais comum para o gerenciamento do ALB durante a adolescência? O mais comumente usado. Comumente usado, progesterona e contraceptivo oral. Contraceptivo oral. Contraceptivo oral por 3 ou 6 meses. Contraceptivo oral. Primeiro, a gente usa progesterona, porque esse ALB é a causa da ovulação. Falta de progesterona. Nesse caso, a primeira escolha é o uso de progesterona e a segunda seria o uso de contraceptivos orais. Temos uma pergunta anônima para a Rosela. Se eu entendi corretamente, o dihidrogesterona tem o mesmo risco e benefício, exceto pelo risco de câncer endometrial, que é maior para a progesterona micronizada. Tem que esclarecer esse ponto. Sim, olha, observando os dados e observando as doses que geralmente consideramos para a progesterona micronizada, especialmente num tratamento sequencial, porque geralmente usamos 200 miligramas.
parece que há um pouco mais de proliferação e risco de endometriose, hipoplasia e câncer com progesterona natural. Mas lembrem-se que você pode aumentar também a dose da progesterona natural micronizada. Se você acredita que vai usar essa dose em sequência no tratamento intravaginal, por exemplo, você pode usar a dose dupla, exatamente como a gente faz quando você apoia a fase lútea em mulheres mais jovens ou mulheres com insuficiência lútea ou fertilização in vitro. A potência da droga é a maior da dose padrão em miligramas, 10 miligramas, comparado com a dose padrão de 200 progesterona micronizada. Então, é verdade que os dois progestogênios são os mais seguros para seios e também para sistema cardiovascular. E é por isso que dizemos sempre que compostos naturais são melhores. Quando você usa progesterona natural combinada continuamente, você alcança endométrio atrófico, exatamente quando você usa 5 miligramas de hidrogesterona. E somente para aquele tempo difícil, na transição. Eu vejo que tem uma outra pergunta, Andréa, relacionada nesse ponto. Tem um colega que me perguntou uma coisa, dizendo, olha, você usa tratamento sequencial no primeiro ano, a menopausa, mas tem evidência sobre isso? Eu vou te dizer, meu querido amigo, que não tem realmente evidências fortes. O que fazemos é queremos evitar aquele sangramento errático. O problema de usar o tratamento combinado é que algumas mulheres, se ainda está produzindo estradiol, você vai ter menorreia, você vai ter spotting em mulheres que diminui a compliance do tratamento. E é por isso que usamos tratamento sequencial. E a gente faz isso só por um ano. A minha sugestão, você pode usar progesterona micronizada ou dihidrogesterona, usa por 1 ou 2 anos na perimenopausa sequencial e depois troca o mais rápido possível para combinação contínua, porque eu acredito que não precisa desse sangramento, a menos que a mulher está muito apegada àquele aspecto da menstruação. As mulheres mais jovens, por exemplo, e tem aquela insuficiência ovariana ou falha. E agora o Simon nos pergunta para etímios. Eu fico imaginando se quando 2 anos depois da menarca começar, usar um contraceptivo oral para sangramento intenso. Isso interfere com o amadurecimento do HHO ou a progesterona só é melhor para dar? A gente tem que considerar também a necessidade de contraceptivo. Etímio, seu comentário. É fundamental evitar uma gravidez não desejada na adolescência. Claro, nesse caso, temos que falar sobre a preferência dos adolescentes para contraceptivo oral, porque sempre temos que lembrar que eles têm relações sexuais há 15, 16 anos aqui na Grécia. Então, significa que preferimos proteger essas meninas com contraceptivo oral nessa idade, 2 anos depois da menarca. Sim. E no caso que a gente tenha que fazer alguma coisa diferente, são casos diferentes onde temos que proteger a menina da gravidez não desejada, temos que regularizar a menstruação com o uso de contraceptivo oral. Tem uma pergunta, Rossella, perguntando se dá para associar a dihidrogesterona a estrogênio transdermal. Claro que pode, eu faço muito disso, especialmente quando eu uso doses bem baixinhas de estradiol.
eu uso gel ou até um patch para que a mulher, para contrabalancear a sua produção de estradiol. E aí eu adiciono progestogênio oral como dihidrogesterona. Seria um dos meus favoritos, a minha maneira favorita. E quanto tempo, em alguns casos, administra o progesterona, e quando você começa, de acordo com o ciclo menstrual, você começa sempre depois de 2 semanas, mas tem com menos tempo. Depende, sabe? Você sabe muito bem, meu amigo, que tem algumas mulheres que começam a ovular 7, 8, 9 dias do ciclo, quando tem polimenorreia. E às vezes, quando elas fazem assim, nem sempre a progesterona é suficiente. Então, eu começo, depende do diário. Eu esqueci de falar que é muito importante, na minha opinião, a mulher acima de 40 anos não está tomando nenhum tipo de contraceptivo, claro, para ter um diário menstrual, só para relatar dias diferentes. E isso é importante, porque de acordo com o que você vê, e você tem um período mais curto, uma maneira mais curta de entrar nos anos pré-menopausa, a polimenorreia maior, você pode jogar com isso e vai contrabalancear essa paciente. Aí você começa a progesterona no dia 10, por 12, 14 dias, ou pode ser que você comece regularmente a 14, 15 ou até 17, porque você quer estabilizar. É uma questão de equilíbrio correto, você tem a possibilidade também de fazer com ultrassom para verificar o endométrio, sem fazer teste de sangue. É só baseado na história menstrual do paciente. Isso pode ser suficiente ou até um ultrassom. Muito obrigada. E para o Eftímios tem uma pergunta sobre o uso, a importância do adolescente de usar antifibrinolíticos para o sangramento anormal, em caso de distúrbio de coagulação. E aí, é muito comum no tratamento para gerenciar esse sangramento uterino anormal em adolescentes. Como eu já mencionei anteriormente, a primeira escolha é o uso de progesterona e a segunda escolha, quando você tem uma menina que já tem relações sexuais, a gente usa contraceptivo oral. A primeira escolha é a progesterona, a segunda escolha, nesse caso da menina com relação sexual, usamos contraceptivo oral. Certo. E aí, para a Rossella, a gente recebeu mais perguntas aqui juntas. A nossa pergunta em pacientes que desenvolvem a amenorreia secundária, qual que é a dose recomendada de hidrogesterona sozinha ou adicionar a estrogênio? Depende, níveis de estrogênio, especialmente na espessura endometrial. Se o endométrio está espesso, acima de 4 milímetros, eu uso progestogênio sozinho. E para induzir o sangramento, você pode usar 10 ou 20 miligramas. Depende do paciente que você tem na sua frente, peso corpóreo, mas se a mulher não tem estrogênio suficiente no seu corpo, talvez você não deixa a segunda amenorreia só com progestogênio, você tem que verificar por que ela desenvolveu a amenorreia secundária, se está relacionado à pré-menopausa, associada com níveis baixos de estradiol, médio a alto, então você estabiliza com um tratamento que combine estrogênio e progestogênio. Essa é a minha escolha. E estamos chegando aqui ao final. Eu tenho uma pergunta relacionada de Caine. Depois
de 2 miomectopias. O que vai ser prescrito para um paciente de 36 anos para evitar o mioma crescer de novo? E planejar engravidar. É muito difícil, meu querido amigo. A gente tem transplante de útero? Não, eu estou brincando. Mas eu acredito que se você não tem uma cavidade restaurada, eu acredito sempre que o melhor tratamento é progestogênio na cavidade uterina. Mas você sabe muito bem que a gente não tem até o presente momento SPRM, mas a gente só tem para algumas categorias de paciente específico, e essa droga me faz muita falta, porque eu acho que o modelador de receptor de progesterona seria a resposta real à sua pergunta. A gente pode, se você está tentando a gravidez com doação de óvulo, também uma outra possibilidade é durante da menopausa química por 3 ou 6 meses, para gerar um análogo, porque às vezes você tem que pensar nisso. E lembrem-se que isso pode ser feito também no futuro, ao usar antagonista para combinar com doses bem baixas de estrogênio e progestogênio em combinação. Então, na verdade, é muito difícil você salvar um útero que foi operado várias vezes. Não é tão fácil responder a isso. E uma pergunta para o Eftímios relacionada ao tratamento da menarca menorrágica. Yes. Sim, nesse caso, por favor, preferimos dar contraceptivo oral. Nesse caso, 2 ou 3 no início e depois de 4 dias, vamos entrar com 2 contraceptivos dia e depois continuamente por 2 meses. Tá certo. E mais uma de Ingrid Pinas. É bom revê-los no espírito tão bom. Obrigado pela aula maravilhosa. O fato de que as mulheres não precisarem de contraceptivo, o LNG e o S, para controlar o AUV, talvez também por causa dos benefícios e o risco do câncer ovariano e de mama. Vocês concordam? No nosso país, muitas mulheres passam para ablação endométria e, infelizmente, traz complicação para o uso do LNG intrauterino. O que você recomenda para essas mulheres que precisam de terapia hormonal depois da ablação do endométrio? Olha, a gente não tem muita experiência nisso, porque não fazemos muitas delas. Eu vou falar o seguinte, que geralmente eu uso, nesses casos, mesmo com ablação do endométrio, eu uso uma combinação de tratamento. Todo dia é o mesmo. Você pode usar um pouquinho menos de progestogênio, talvez você possa não fazer todo dia, mas você pode fazer periodicamente. E você vê se tem algum tipo de sangramento. E a mulher começa a sangrar de novo. Não sei se essa técnica a gente usa para mulheres obesas que têm outros fatores de risco. Na minha opinião, é melhor sempre combinar doses baixas de progesterona e estrogênio. Eu não uso isso de maneira oposta. Se você, então, vai ter até um único caso de câncer endometrial, isso vai fazer a sua vida ficar muito difícil. Então, eu adoro usar o DIU para fazer a transição. Eu vou te dizer que não é uma indicação off-label, mas é fantástica, especialmente em pacientes obesas, em mulheres que não conseguem parar de fumar. E isso é muito interessante também em mulheres com migrânias, porque você minimiza a exposição a progestogênio sistêmico. Então, o DIU é uma escolha muito boa.
E uma pergunta final, e depois eu quero saber dos seus comentários. É uma pergunta que o Etímios pode responder, porque essa pergunta não entendeu muito bem a causa. Nos pergunta se é apropriado usar o dihidrogesterona 10 miligramas por 14 dias na menorreia secundária numa menina com 14 anos. Me explica o que é uma menorreia secundária com muita perda de peso, que tipo de tratamento? Você é o mestre. Nesse caso, temos que usar estrogênio para endométrio pesado, e depois disso, para sangramento pesado, a gente tem que adicionar progesterona. Primeiro, estrogênio, nesse caso. Obrigado. Então, agora a gente tem o final, o Steve está conosco, 500 pessoas. Então, eu gostaria de fazer as conclusões, primeiro com a Rossella, depois o Etímios, né? As mulheres vêm primeiro, Rossella. As suas considerações finais sobre os seus tópicos, sua mensagem para os nossos participantes. E depois dela, o Etímios, por favor, o senhor com as suas considerações. A minha mensagem principal é manter o equilíbrio da paciente, porque o ciclo menstrual é um fenômeno bem equilibrado, e quando as mulheres perdem esse equilíbrio, elas perdem a qualidade de vida, bem-estar, e aumenta também o risco, especialmente o risco de apoplesia do endométrio e outras patologias. Então, mantenha atenção ao ciclo, no diário menstrual dessa paciente, e ajudar essas mulheres a não ter medo de hormônios. Lembrem-se que as pesquisas da indústria farmacêutica e até as nossas pesquisas está devotada à compreensão da parte boa dos hormônios, não a ruim, e há produtos que são seguros, selecionados, e podem ser utilizados, mas tendo que usá-los de maneira apropriada. Então, é importante seguir as diretrizes para evitar e minimizar riscos. Então, eu agradeço muitíssimo a todos e desejo o melhor verão a todos. Etímios, seus comentários. O meu comentário é para os pais. Os pais que são obrigados tem um interesse especial nesse sangramento disfuncional nessas idades, 13, 14 anos de idade. Por quê? É um primeiro sinal de uma doença que vai vir depois, como já publicamos. E significa que, para os pais, não digam, vamos parar com isso. Se esse sangramento não para, vai para um especialista para ver esses casos. Sim, para os pais, meu recado é para os pais. A minha mensagem é para os pais, para todos os pais, todos eles. Também somos pais e avós. Queridos amigos, primeiro eu queria agradecer ao professor Etímios por falar desse tópico tão difícil, sangramento nos adolescentes. Rossella também para explicar como tratar isso na menopausa e na transição, esse capítulo tão importante do nosso webinar. E eu quero agradecer a Abbott por fornecer aqui esse apoio que foi usado para ter uma organização maravilhosa, essa tradução simultânea para 6 línguas, também inglês. Então, temos aqui um grande número de participantes que ficaram conosco. E agora eu queria convidar vocês todos para seguir a nossa escola de distúrbios do ciclo menstrual, que começou dia 19 de janeiro, vão terminar no dia 7 de julho. As lições todas são gravadas, e aí você pode seguir todas elas na web.
E assim, eu vou agradecer a todos vocês por estarem conosco, a Abbott, a Rossella, Etímios. Todos aproveitem o seu verão, aproveitem a vida sem Covid. Por favor, em paz à nossa volta. Precisamos de paz. Já temos tantos problemas, não só na saúde, problemas na educação, problemas na vida diária. Então, a gente não precisa de mais problemas e nem outra guerra. Muito obrigado, aproveitem sua vida. Obrigada, Rossella, Etímios. Obrigado a todos. Tchau, tchau.